Juntos novamente, reunidos em nome de Deus e de Jesus, vamos rogar pela compreensão de todos para os nossos estudos de hoje. Todos sabemos que o nosso planeta acolhe espíritos ligados a ele por sintonia, para encarnações necessárias a todos nós. E o planeta vai trazer condições perfeitas para superarmos as nossas dificuldades. Então devemos toda a nossa gratidão por essa acolhida aqui, que se tornará esse planeta uma escola, um hospital e até mesmo um presídio, para que cada um de nós possa parar nossas arestas de imperfeição, que nos foram colocadas por nós mesmos no decorrer de várias existências. Mas o que faz com que tenhamos a coragem de aqui mergulharmos para uma nova empreitada? É a dor, é o sofrimento, o arrependimento de nossas faltas e principalmente a constatação de que esse será o único caminho para a nossa paz espiritual, para o pagamento de nossas faltas e, consequentemente, para a nossa ascensão a Deus. Mas com a bênção do esquecimento, muitas vezes aqui encarnados, não aceitamos as provas tão dolorosas, ou mesmo as expiações. Elas nos parecem pesadas demais. Só que nós não percebemos que ficamos em vigília, interagimos através do nosso corpo físico apenas durante 2/3 do tempo da nossa existência. Do 1/3 restante, em média, o sono levará nosso espírito a locais e a encontros que poderão nos reabastecer as energias, poderão contribuir para o nosso entendimento, se nos prepararmos para isso antes. Então vejamos um exemplo. Uma pessoa de 50 anos demorou 7 anos de sua infância para assumir verdadeiramente aquela encarnação. Em média, essa pessoa terá 8 horas diárias de sono. Tirando os 7 anos de infância, teremos 43 anos, em que 2/3 dessa idade, ou seja, 28 anos, essa pessoa verdadeiramente estará em vigília, e 14 anos em desdobramento pelo sono. É muita instrução que recebemos, é muita interação com esses amigos, se nos colocarmos receptivos a esses conselhos. Os cuidados que Deus nos proporciona, se soubermos viver com gratidão, com alegria, com esforço e com a imprescindível preparação que todos devemos ter no momento de dormir. São muitos cuidados que Deus tem conosco. Nesse momento, no momento de dormir, nosso corpo físico irá descansar e o nosso espírito ficará livre para interagir com amigos que nos darão, através de seus conselhos, a força necessária para a execução de nossas tarefas aqui na Terra. E agora, com essa visão mais otimista de nossa encarnação e a importância que todos devemos ter antes, o preparo, os momentos antes do sono, esse preparo, a importância desse preparo. Então, nós vamos nos remeter agora ao capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai formular aos espíritos diversas perguntas justamente a respeito desse tema, do sono e dos sonhos. Vamos lá então às questões. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E a resposta é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse invólucro. Então, nos momentos de sono, nosso espírito
anseia por essa libertação. Enquanto o corpo descansa e se refaz, o espírito se torna livre para procurar seus interesses, que podem ser bons, elevados, mas também podem ser viciosos, difíceis. De qualquer forma, podemos dizer que todas as noites nós nos preparamos para um desprendimento total do nosso espírito. Próxima questão. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Como já dissemos, eles estão respondendo aqui. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando o corpo, então, de sua presença, o espírito de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Próxima questão é a 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E a resposta: em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono do corpo um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer nesse mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, aqui, os espíritos vão dizer que o corpo é matéria densa e pesada, e que dificilmente ele vai traduzir, ele vai reter as impressões que o espírito teve. Próxima questão. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? E a resposta: os sonhos não são verdadeiramente como entendem os redores de cartas, pois fora absurdo se crer que sonhar com tal coisa anuncia uma outra coisa. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes queridos? Quando tendes certeza de que o vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não passava pela mente quando em vigília? E a próxima pergunta: acontece com frequência verem-se em sonho coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. A que se deve atribuir isso? E a resposta: pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que esse viu aquilo que desejava, foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação.
Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Questão 406. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é isso puro efeito de imaginação? E a resposta dos espíritos: de que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu espírito como o teu os vai visitar, sem que saiba sempre o que eles pensam? Ademais, não é raro atribuir-lhes de acordo com o que desejais a pessoas que conheceis o que se deu ou se está dando em outras existências. Aqui, os espíritos vão dizer a Kardec que não podemos afirmar categoricamente o que essas pessoas poderiam cogitar ou não, praticarem ou não determinados atos. Nós as conhecemos superficialmente, não espiritualmente. Próxima pergunta. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E a resposta: não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência ou o simples torpor dos sentidos apresenta frequentemente as mesmas imagens do sonho. Aqui nós temos o caso do professor Eurípides Barçanufo, do Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais. Os alunos de Eurípides estavam acostumados a esse torpor dos sentidos do professor e, consequentemente, ele se desdobrava. Eurípides como que ficava sonolento e o seu espírito se apresentava em outros locais. Então, aqui é o caso que estão perguntando, do torpor. Então, você não precisa entrar num sono completo, apenas esse torpor, essa emancipação do espírito já pode libertar. Essa emancipação do espírito já pode libertá-lo para encontros, para voos, para outras atividades. Agora, a questão 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? E a resposta: é fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco ego no que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Fraco eco. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Próxima questão. Outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. E há aí efeito de visão ou de imaginação? É a resposta. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transportar-se e ver. Se já fosse completo o sono, haveria o sonho. Então, o que eles estão dizendo aqui é que com o espírito, com o corpo entorpecido, né,
o espírito já se desprende, né? E ele se transporta, e ele pode ver. Agora, se essa situação fosse completa, já não seria um entorpecimento, e sim um sonho. Próxima questão, 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las? De onde vêm essas ideias? É a resposta. Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. E aqui o complemento da pergunta: de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar? E a resposta: essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Próxima questão. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? E a resposta: acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. E a última questão. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Resposta: pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, quão balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigar. Benditos sejam esses ensinamentos que nos chegam, que colaboram para que a nossa fé seja sólida, para que a nossa fé não tenha dúvidas, que sejamos gratos pela nossa encarnação e que nos preparemos para essas horas de sono. Isso é muito importante. Nós temos direito àquelas horas de sono. Vamos nos preparar com uma prece antes desse descanso do nosso corpo físico, lembrando que o nosso espírito estará solto e poderá interagir onde for, de acordo com aquilo que desejarmos. Diante desses ensinamentos, então, nossas provas e expiações se tornam mais leves, na certeza de que não estamos sós, que somos acompanhados o tempo todo e que muitos torcem por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.